primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu sou do Senhor, amém? Amém. E pedido da irmã Rose, que pediu para que eu a defendesse, porque ela sabe que temos essa afinidade, porque ele falou mal do meu time. Eu sou fluminense, então eu sou nense. Desnecessário, né? Desnecessário. Mas eu quero glorificar a Deus por essa igreja, trazer o abraço dos irmãos lá da ICNV de São Gonçalo, dizer da minha alegria, da minha esposa Eliane, que está aqui. Nós somos pais de um casal. Esse vento está em cima de mim aqui. Será que dá para... Estou sentindo que minha voz já está... Agradeço e peço já perdão, tá? Você vem na casa dos outros ainda... É porque está em cima de mim aqui. Obrigado. Nós temos 2 filhos, a Silvia, de 34 anos, né? Que nos deu um netinho de 5 anos, o Vitor. E o nosso filho mais novo, o Gustavo, que é diácono lá da igreja, nos deu um pequenino que está com 1 ano e 1 mês, o Gael. Então eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, muito mais do que eu jamais imaginei. Louvo a Deus por essa igreja, porque desde o momento que o diácono Maurício me encontrou lá no McDonald's, me trouxe muito carinho, eu brinquei com ele e falei, olha, porque nós entramos em muito, quando você não conhece o lugar, né? Entramos em muito, até a baia ali eu gravei bem. Aí eu disse para ele brincando, irmão Maurício, se você não tivesse ido me buscar, eu chegaria aqui. Você acredita nisso, irmão? Amém? Em 2050. 2050. Deus... É porque quando a gente não conhece o lugar, mas eu vim gravando. E na próxima vez, se Deus me der a oportunidade de estar aqui, eu vou vir direto, em nome de Jesus. Desde que entramos ali por essas portas, eu vi assim, fiquei muito impressionado com o que eu estou presenciando. O carinho dos irmãos que foram nos cumprimentar, nós sentamos ali, e essa igreja é uma igreja calorosa, é uma igreja receptiva, e eu vejo o amor de Deus aqui nesse lugar. Vi o diácono aqui dando aula sobre o livro de Atos, né, como viviam os convertidos. Eu disse, poxa, essa igreja tem prazer na lei do Senhor. Então isso alegra o nosso coração. Estava ali com a minha esposa e disse, que louvor abençoado. A irmã Rose ali no teclado, a irmãzinha ali, como o louvor fluiu, glória a Deus por isso. Isso é um sinal inequívoco da presença de Deus nesse lugar. E eu desejo assim de todo o meu coração que Deus possa me usar nessa manhã para abençoar a sua vida. É uma responsabilidade muito grande, eu sei, mas eu sei que Deus é por nós. Amém? Então eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia, lá no livro do princípio de todas as coisas, no livro de Gênesis, capítulo 16. Se você puder, vamos estar de pé em reverência à palavra do Senhor, que vamos ler. Se encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar,
Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Rui, está entre Cádiz e Berete. Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar. Senhor meu Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de compartilhar da Tua palavra. Só em ela ser proclamada, o Senhor já começa a operar em nossos corações. Deus, eu te peço que todos os Teus propósitos nesta manhã venham se cumprir, e para isso, Senhor, que todos nós que aqui estamos possamos diminuir e que o Senhor cresça em nós, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Podem sentar, deixa o texto marcado, por favor. É um congresso de avivamento e talvez você possa pensar assim: o que o pastor vai tirar de avivamento dessa passagem da escrava egípcia? Se Deus, eu creio que Deus vai nos ajudar a passarmos aquilo que Ele já tem colocado no meu coração. Irmãos, o avivamento, ele vem do céu, amém? O avivamento vem do alto. O homem não pode criar avivamento. O homem pode buscar a Deus por avivamento. É Deus que sopra sobre nós o seu Espírito Santo. E o avivamento tem um propósito. O avivamento é para a glória de Deus. O avivamento é para que o nome do Senhor seja proclamado. Amém, irmãos? Então, não precisa abrir a tua Bíblia, mas se você quiser depois anotar,
Lá no capítulo 1 de Atos, após a ascensão do Senhor, ali no momento da ascensão, diz assim no versículo 6 do capítulo 1: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? E respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Eu louvo a Deus que colocou os confins da terra, porque São Gonçalo é o confim da terra, e o Evangelho chegou lá em São Gonçalo. Glória a Deus. Mas o Senhor deu essa direção para os apóstolos, para os discípulos. No capítulo 2, se cumpriu ali a promessa da descida do Espírito Santo, do Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas eles se esqueceram da palavra do Senhor, que diz que vocês serão minhas testemunhas a partir de Jerusalém, mas vocês vão se expandir para Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles ficaram ali em Jerusalém e continuavam ali, estavam acomodados naquela cidade, naquele lugar. Então a Bíblia diz no capítulo 8 de Atos, nesse mesmo livro de Atos, diz que naquele dia, logo após a morte de Estevão, que é no capítulo 7, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Eles estavam todos lá reunidos em Jerusalém, como dizia lá atrás o nosso querido fundador bispo Roberto Macalister, estavam lá bordando as vestes dos santos, um cuidando do outro, e ninguém saía dali. Então foi necessário que Deus permitisse que houvesse uma perseguição. E a perseguição é uma luta. E a luta, muitas vezes, nós comparamos a um deserto. Quem já passou por um deserto aqui? Em algum momento da sua vida, sua família? Deserto não é um lugar que ninguém faz planos de ir. Por exemplo, eu faço planos de ir para Buenos Aires. Eu nunca saí do Brasil, sabe, irmão? Mas eu tenho esse plano. Eu falo com a igreja lá, um dia Deus vai me abençoar e eu vou em Buenos Aires e vou dançar um tango com essa lindona que está aqui. Imagina isso. Imagina o mico que vai ser isso. Ninguém faz plano para ir para o deserto, mas o deserto muitas vezes ele é necessário. Então Deus permite que ele aconteça. Aqui não, mas em São Gonçalo
eu observo que muitas vezes, eu observei isso várias vezes, aquele irmão ou aquela irmã que aparece hoje na igreja, aparece daqui a 15 dias, ou só está na igreja num culto durante a semana, é domingo de manhã, é domingo à noite. Quando essa pessoa passa por uma luta, estou falando de São Gonçalo, quando ela passa por um deserto, ela se torna mais avivada. Se torna mais avivada porque quando você busca mais, Deus tem mais para nos dar, amém, irmãos? Então aquela pessoa que pouco se via na igreja, agora naquele momento de luta, de deserto, está em todos os cultos, domingo de manhã, domingo à noite, no meio de semana, no culto de consagração, no culto de oração, porque ela está passando por um deserto. E muitos, ao passar por esse deserto, se aproximam mais de Deus. Ao passar pelo deserto, porque Deus permite que nós passemos pelo deserto, mas nós não vamos ficar no deserto, amém? O deserto vai ser um lugar de travessia. Muitos, ao passar pelo deserto, então eles se tornam mais avivados. Por quê? Porque eles reconhecem ali a importância de estar ligado na videira, constantemente ligado, está buscando constantemente. Então a igreja passou pelo deserto, Estevão foi apedrejado e morto, Saulo entrava nas casas e arrastava homens e mulheres, e os discípulos se dispersaram. E se dispersaram para quê? Para fazer a vontade de Deus, amém? O avivamento, o objetivo do avivamento é que nós façamos a vontade de Deus, amém, queridos? Voltando lá para o texto inicial lá de Gênesis 16, fala sobre Agar, serva de Sarai. Até aquele momento Deus ainda não havia mudado o nome para Sara. Abraão ainda era Abrão. Só mais tarde um pouco que isso mudou. Mas olhando agora com o Novo Testamento, não é? Porque através do Novo Testamento nós olhamos lá para o Antigo Testamento e temos uma compreensão maior e melhor a esse respeito. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 25 e 28, fala a respeito de Sara e Agar como alegoria de duas alianças. Sara e Agar, alegoria de duas alianças. Diz assim o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo: ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, e correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Vós sois filhos da promessa como Isaque. E que os filhos da promessa que estão aqui nessa manhã digam amém. Amém. Hoje, com as nossas mentes esclarecidas pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento, traz luz para esta palavra. Meu irmão, eu me lembro quando eu não era convertido, quando o Senhor ainda não havia mudado o meu coração, que algumas vezes eu peguei a Bíblia para tentar ler, não conseguia ler e não tinha compreensão nenhuma, porque era um livro fechado ainda para mim. Quantos tiveram essa experiência no passado de ler a Bíblia? Não estou entendendo nada. E hoje você abre a Bíblia e lê, e o Espírito Santo ilumina o teu entendimento, amém? É tremendo, é maravilhoso o poder de Deus que opera na vida daquele que crê no Senhor Jesus. Então hoje, com as mentes esclarecidas pelo Espírito Santo,
nós olhamos para trás e compreendemos que era necessário que houvesse Agar, que houvesse Ismael, foi necessário até que Sara e Abrão, né, se precipitassem. Por quê? Porque Agar, ela foi uma escolha de Sarai, e a Bíblia diz aqui que Abrão anuiu ao conselho de Sarai, ou seja, Abrão concordou com aquele conselho. Esse Abrão, que no capítulo 12, recebeu o chamado de Deus na sua vida e disse: Abrão, sai do meio da tua parentela, da casa dos seus pais, do seu conforto, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a tua descendência será poderosa, e será contada como as estrelas dos céus, ou como os grãos de areia da praia do mar. Ele saiu com 75 anos, do meio da sua parentela, e foi para a terra de Canaã. Ele recebeu a promessa quando ele já era de idade avançada, quando diz lá em Hebreus, Sara já tinha cessado os costumes das mulheres. Não havia humanamente possibilidade deles gerarem filhos. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, amém? Determinado momento, 10 anos se passaram, e muitas vezes essa questão do tempo, traz um peso para nós, né? De não querer aguardar o tempo de Deus, e nós sabemos que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Então, Sara escolheu não esperar mais, e Abraão concordou com isso. Foi um erro? Foi um erro. Mas Deus, Ele é tão gracioso, que mesmo nos nossos erros, Ele opera para transformar e para convergir para que a sua vontade seja feita. Agar e Ismael vieram como contraponto a Sara e Isaac, como dia, noite, como luz e trevas, como livres e escravos. Deus, por sua graça e poder, Ele opera até mesmo nos nossos erros, nas nossas precipitações, para que nós possamos aprender com esses erros, e acima de tudo, para que a sua glória seja manifesta. Amém, irmãos? Hoje eu quero compartilhar com esta igreja sobre esse mover de Deus na vida de Agar, de uma escrava, desse poder de Deus que operou na sua vida. No capítulo 16 que nós lemos, nós vimos ali que, depois de ter sido agraciada por Deus com um filho, Agar, a egípcia, tripudiou da sua senhora Sara. Ela caçoou, ela desprezou, é o que a Bíblia diz, ela desprezou, ela se sentiu superior a Sara, porque Sara era estéril e ela havia engravidado de Abrão. E ali, Sara se chateia, diz a Abrão o problema que estava acontecendo, e Abrão disse: olha, ela é tua serva, ela está em tuas mãos. E Sara humilha, e ela parte em retirada para o deserto. A Bíblia diz que ela foi encontrada pelo anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto. E eu quero falar de 2 desertos na vida de Agar. Esse é o primeiro deserto. E ela foi, e ali com o filho no ventre, ela se colocou ali de uma forma aflita, de uma forma desesperada. Disse aqui a palavra de Deus, que Deus viu
a aflição de Sara. Disse mais o anjo do Senhor, disse para Sara: Sara, o Senhor te acudiu na tua aflição. Irmãos, presta atenção, na nossa aflição, na nossa luz, na nossa luta, na nossa angústia, Deus está nos vendo, amém? Diga comigo, se você puder, diga assim: Deus me vê. Diga para o teu vizinho: Deus vê a sua aflição. Agar reconheceu que Deus a viu ali. Ela disse: Deus me viu. Deus me viu. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. O nosso Deus é vivo, Ele nos vê. E Ele enviou um anjo para acudir Agar. O segundo aspecto desse texto inicial é que o anjo disse algo importantíssimo para Agar. No versículo 9, se você observar aí, o anjo do Senhor lhe disse: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Agar viu Deus ali agindo em seu favor, mas Deus exigiu algo de Agar que era necessário ela voltar e se humilhar. E essa volta é um reconhecimento, e muitas vezes para nós é tão difícil, né, irmão? E reconhecer os nossos erros, é da nossa natureza. É muito mais fácil para nós reconhecer os erros que nós vemos ao redor de nós. Mas o Senhor chamou Agar e disse: olha para dentro de você. Nós devemos olhar, é como na Santa Ceia, que Deus diz pelo apóstolo Paulo: examine-se o homem a si mesmo. Então, era necessário que Agar voltasse, e não apenas que ela voltasse, que ela fosse humilde, que ela se humilhasse, que ela reconhecesse o seu erro. E como é difícil muitas vezes reconhecermos os nossos erros e voltarmos, mas era necessário, para que ela fosse avivada, para que ela fosse renovada, para que ela passasse daquele deserto. Era necessário que ela voltasse e se humilhasse na presença da sua senhora. Agora, do capítulo 16, eu vou pular um pouquinho para o capítulo 21, no qual nós vamos falar do segundo deserto da vida de Agar. Capítulo 21, versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se junto comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho.
Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta, melhor dizendo, o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Foi preciso agora que Agar e Ismael passassem pelo segundo deserto. Como eu já disse antes, ninguém deseja passar por desertos nessa vida, mas é necessário. No momento da nossa conversão, isso já se passaram 26 anos. Logo nos primeiros meses da nossa conversão, nosso filho ainda pequenino, Gustavo, tinha 4 anos, 3 anos. 89, 92, ele tinha 3 anos. E nós passamos grandes lutas com Gustavo. Passamos luta com meningite. Nosso filho teve meningite. E naquele momento nós corremos para a igreja. Nós estávamos ainda no princípio da nossa caminhada. O pastor Lauremir já era diácono. Eu tenho um irmão que é mais novo do que eu. Nós somos 10 irmãos, 6 homens e 4 mulheres. E ele é o mais novo dos caçulas. Perdão, é o caçula dos homens e o mais novo dentre os irmãos. Depois dele só tem uma irmã. Ele foi alcançado pelo Senhor muito novinho, com 20, 22 anos. Já era diácono da Nova Vida e estava lá em Santa Catarina, no bairro onde nós moramos, auxiliando a abertura de um trabalho. E nós levamos o Gustavo lá pequenino para receber a oração, e ali fomos ficando, e Deus foi operando, e Deus trouxe cura à meningite, do qual Gustavo estava... Sabe como é que é o coração de mãe, de pai? Quando você recebe a notícia. Minha esposa ligou para o médico, e o médico disse assim: faz um examezinho na nuca, vê se a nuca está rígida. E ela está rígida, corre com ele para cá. Meu irmão, quando você ouve o médico dizer isso, o coração acelera. E fizemos o que era devido fazer, porque o Senhor usa medicina também. Mas nós cremos que ali foi um dos primeiros milagres que Deus operou em nossas vidas. Isso foi num grande deserto. Passado 2, 3 anos, não me lembro bem, Gustavo já devia ter uns 6, 7 anos. Passado 4 anos, o Gustavo ficava na casa dos pais da Eliane, para que eu trabalhasse, e ela também. E ali, a rua ainda dele, tinha uns lugarzinhos ainda que tinha alguns matos e tal, e eles brincavam ali, as crianças. E um dia, hoje eu tenho discernimento que tenha sido uma picada de um inseto, de uma aranha, imagino eu, tenho discernimento que seja.
e ali, no dedo mínimo do pé esquerdo, uma picada. Tá certo isso? Foi ali? É porque a mulher é muito mais detalhista do que os homens. Ela consegue lembrar de detalhes que eu só vejo o panorama global. Eu sei que ele pareceu com uma marca vermelhinha, parecendo uma picada mesmo. E ali aquilo começou a infeccionar e começou a se expandir. E não estava mais apenas no dedo, estava no peito do pé, um vermelhidão, e foi crescendo e tomando, chegando no tornozelo e começando a subir na canela. E nós levamos no hospital, numa clínica que tinha próximo, que tinha lá a pediatra. E a pediatra disse: isso é erisipela. Como assim erisipela? Não, levamos para o outro médico e outro fomos ouvindo. E nós fomos para o pediatra que tratava dele desde o princípio, que era distante da nossa casa, lá em Caraí, em Niterói. Um médico que hoje é falecido, doutor Antônio Aziz, talvez alguém tenha ouvido falar nesse médico. Ele era um pediatra assim, muito famoso. E o doutor Antônio Aziz, quando viu a cena, porque agora já estava chegando, subindo para a direção do joelho, e nada resolvia, ele receitou amoxicilina, amoxicil de 500 miligramas, e nada resolvia. E o tempo foi passando, e o tempo da nossa peregrinação nesse deserto foram de 40 dias ou mais, um pouco mais de 40 dias. Chegou o momento que o médico disse: nós vamos ter que fazer uma cirurgia, porque o medicamento não está dando mais resultado. Aliás, não deu resultado nenhum. E nós fomos para o Hospital Santa Cruz, que ainda havia lá em Niterói, e nós nos lembramos até hoje, a enfermeira carregando o nosso filho, entrando no centro cirúrgico, e ele gritando e chorando, e nós ficamos do lado de fora. E o que foi pior, uma cena nos chocou muito, porque ele, com aquele pé machucado do jeito que estava, dolorido do jeito que estava, a enfermeira, quando foi entrar no centro cirúrgico, esbarrou com o pé do meu filho na porta. Então, quando esbarrou, ele deu um grito tremendo, desesperador, e foi para o centro cirúrgico, e nós lá de fora nos abraçamos e ficamos ali orando: meu Deus, seja com Gustavo, até que silenciou a voz dele. Foi o momento que entrou a anestesia e ele silenciou. E passado não sei quanto tempo, é um tempo de muita angústia quando isso acontece. Alguém já teve essa experiência? É muito duro. Eu peço a Deus que você nunca venha a ter essa experiência, mas faz parte do curso da vida, das aflições desse mundo. Jesus nos disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estou contigo. E ali ficamos orando, e depois de um tempo que parecia uma eternidade, a porta se abriu, e nós vimos o nosso pequenino voltando, e fomos acompanhando, e fomos com ele para o quarto. E quando começou a passar o efeito da anestesia, ele voltou com aquela lembrança da pancada, e ele continuou gritando ali com a lembrança da dor que ele tinha sofrido. E foi algo que para nós não foi fácil. Não foi fácil. Nunca é fácil passar pelo deserto. E eu me lembro muito bem que nessa época eu tinha um Chevette, sabe, pastor? Quem é da época do Chevette aqui? Os mais novos aqui, vai no Google que o pastor falou e busca lá. Tinha um Chevettezinho marrom aqui e nós pegamos o Gustavo nesse dia que nós voltamos do hospital, no estacionamento do hospital. Estou no volante, a Eliane sentou lá com ele no colo, e a Eliane fez uma oração.
tão simples, mas tão profunda, que tocou o coração de Deus. A Eliane disse assim: Senhor, o Gustavo te pertence, ele é do Senhor. Eu sei que o Senhor é soberano, então que seja feita a tua vontade. A tua vontade. Foi nessa, já na volta do hospital ou do curativo? Sabia que eu estava pulando algo. O médico operou e disse: agora volta dias assim, dias tais e tais para fazer o curativo. Quando o médico abriu a atadura que estava ali, todo aquele... aonde foi o epicentro ali do problema, a pele ao redor estava toda necrosada, pele morta. Havia um buraco no pé do nosso filho, um pezinho, 7 anos, em que nós conseguíamos ver os tendões. Nós conseguimos ver os tendões que ligam. E o médico pegava um remédio, que eu não sei qual era, e pegava numa seringa e injetava ali dentro. E quando injetava, ele urrava de dor. Então, num desses dias, foi esse dia que nós vimos o tendão, e nós vimos o quadro se agravando. Então a Eliane fez essa oração, disse: Senhor, eu entrego. É tão difícil muitas vezes fazer essa entrega, né? Eu entrego em tuas mãos, confio na sua soberania, e o Senhor sabe o que faz. Depois dessa entrega, Deus enviou no meio da semana 2 servos. Nós não estávamos esperando, um diácono e um obreiro da nossa igreja. Muitos pastores já tinham orado, e eu creio que todas as orações foram ouvidas por Deus, mas naquela semana, o diácono Paulo e o obreiro Valdir, lembro até hoje, né? Eu não estava trabalhando na igreja, eu já estava como obreiro, eles foram sem anunciar, tocaram a campainha, eram eles, e eles disseram: Deus mandou aqui orar pelo Gustavo. No meio do deserto, Deus enviou refrigério, amém, irmão? E abrimos as portas para eles, foram lá orar pelo Gustavo. E depois daquela entrega que Eliane fez, e depois dessa oração, no próximo curativo, quando abriu ali o curativo, nós olhamos e já não parecia mais os tendões, porque Deus fez brotar a carne. Deus fez brotar a carne, e Deus operou um milagre naquele nosso deserto. Irmãos, eu vejo tantas pessoas, às vezes tão perto de mim, passando pelo deserto, e quando passa pelo deserto, até glorifica a Deus com testemunho, mas depois se esquecem do que passou e continuam vivendo as suas vidas até que um outro deserto seja necessário. Esse deserto que nós passamos nos aproximou mais de Deus, amém? O propósito do deserto é nos aproximar mais de Deus. Os apóstolos, os discípulos estavam lá em Jerusalém, cada um estava ali, não vamos ficar por aqui, mas Deus disse para ele: vai para Judéia, Samaria, vai para Éfeso, vai para Pérgamo e tantos lugares, e eles estavam ali. Então foi necessária a perseguição, foi necessária a luta, foi necessário o deserto, mas Deus estava com eles no meio do deserto. Deus está com você no meio do teu deserto. Foi preciso que Agar e Ismael passassem pelo deserto, e Abraão precisou tomar uma decisão, porque Sara falou com Abraão: Abraão, olha, tem que ser assim. Imagina, Abraão tem que dizer: Agar, Ismael, vocês não podem mais ficar aqui conosco. Para
para Abraão foi uma decisão muito difícil, irmãos. Mas ele já tinha tomado lá, 10 anos atrás, muitos anos atrás, lá em Gênesis 12, uma decisão difícil, de largar mão de todo o conforto que ele tinha, ir para um lugar que Deus não disse nem qual era, um lugar que eu ainda te mostrarei. Então, mais uma vez, Abraão tomou uma decisão difícil, e eu gostaria de pedir a você, se você puder, repita comigo: Deus não me chamou para fazer o mais fácil, e sim o que é certo. Amém, irmãos? Você pode dar glória a Deus? Vamos aplaudir o Rei Jesus? Glórias ao Senhor. Abraão fez a vontade de Deus, e isso é o que realmente nos importa, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Diga para o teu vizinho que ele precisa ouvir isso. Deus está no controle, meu irmão. A Bíblia diz que agora Agar foi para outro deserto. O segundo deserto diz que ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Um segundo deserto na vida de Agar. O que significa seguir errante? É o mesmo caminho que talvez um dia eu e você tenha passado. É aquele caminho da aflição, de não saber para onde ir, de não saber que decisão tomar, de não saber o que fazer. Eu creio que todos nós um dia temos vivido essa situação, uma situação difícil, onde nós não sabemos o que fazer. E agora com agravante, ela estava com um filho. O filho estava entrando com ela no deserto, E aconteceu um fato no versículo 15. O fato é que a água que ela trazia no odre, aquele recipiente, a água acabou. E quando a água acabou, meu irmão, se você no deserto sem água, ninguém resiste. Se você não tiver água, a comida você aguenta bastante tempo. Agora, sem água, então ela entrou no deserto, e agora a água acabou. Você já viveu assim, as situações que se agravam? Eu disse aqui, olha, mais de 40 dias, e a situação só se agravando. A água acabou. E quando a água acaba, é como se a esperança já não houvesse mais. Porque ela começou a ver o seu filho desidratado, os lábios secos, a pele ressecada, sem forças. Então, nesse momento, o desespero bateu à sua porta. Porque ninguém, irmãos, filho é algo tão precioso, não é verdade? Amém? Que nós não aguentamos ver essas coisas. Então, ela viu que o menino estava para morrer. E ela deixa o filho debaixo de um arbusto, devia ser um arbusto que não cobria muito, não dava muita sombra, porque é um arbusto do deserto, mas um lugarzinho que ela encontrou melhorzinho para ele, e foi ficar a um tiro de arco, a uma distância, não me falha a memória, de 75 metros. Ela ficou de longe. Por quê? Porque ela não aguentava mais ver o sofrimento do seu filho. E ela pensava o quê? Agora não tem mais jeito. Agora é o fim. Não é difícil uma situação dessa? Situações que fogem do controle. Situações que se agravam, e agora é uma situação que foge do controle. Meu irmão,
talvez você tenha vivido, ou esteja vivendo. Eu peço a Deus que não, mas um dia a gente possa viver uma outra situação como essa, assim, de um deserto, de uma dificuldade. Mas eu quero que fique bem cristalizado na sua mente, no seu coração, fica bem impresso com a tinta do Espírito Santo, o carimbo do Espírito Santo, que Deus está no controle da sua vida. Porque muitas vezes nós perdemos o controle, mas Deus não, Ele continua no controle. Essa mesma Agar recebeu a promessa de Deus lá no capítulo 16, disse: olha, teu filho se tornará um homem, e ele habitará, e deu promessas. Mas Deus tem dado promessa para você, não tem? Amém? Você tem promessa de Deus para a tua vida? O problema é que no meio do deserto, no olho do furacão, muitas vezes nos esquecemos dessa promessa. Mas Deus não esquece. Lá que no capítulo 16, ela disse de Deus: o Senhor é o Deus que vê. O Senhor viu a minha aflição. Meu irmão, Deus vê a tua aflição. E agora, Ele se revela de uma outra forma. Pega a Bíblia no versículo 17 do capítulo 21. Versículo 17. Mantenha aberto que nós já estamos finalizando, eu tenho outra referência. Vamos no versículo 16. E afastando foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Diga glória a Deus, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus que nos ouve. É o Deus que ouve a tua oração. É o Deus que ouve a cada um de nós. Eu creio que Ismael, sendo filho de quem era, esse Abraão, falou de Deus para Ismael. Abraão falou de Deus para ele, e no momento de luta e de aflição, Ismael ali desidratado, começou a clamar pelo Deus de Abraão, e o Deus de Abraão ouviu a sua oração. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, querido, o anjo de Deus está aí na tua Bíblia, está com A maiúsculo, está certo? Tem outras oportunidades que você vai ver ele com A minúsculo. Com A minúsculo são os ministradores de Deus, seus anjos, que Deus dá ordem a seus anjos a nosso respeito. Mas quando fala o anjo com A maiúsculo, é a presença do Senhor Jesus lá no Antigo Testamento, porque o Senhor sempre esteve presente. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus veio no meio daquela aflição e disse para Agar: o que você está pensando? Deus ouviu a oração, Deus ouviu o clamor do menino, Deus ouviu aquele menino, e Deus ouve você também. Você pode dizer assim: Deus me ouve. Diga: Deus me vê e Deus me ouve. Diga para o teu vizinho: Deus te vê e Deus te ouve. E agora continuando, né? Deus vê, Deus ouve. E Deus falou com Agar e disse: não temas. Como é maravilhosa a voz de Deus. No meio da tempestade, Ele diz para nós: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, meu irmão. Não temas, porque Deus é por você. Deus tem um propósito nisso aí. Deus tem um propósito nessa história. Diga comigo: Deus fala comigo. Diga para o teu vizinho: Deus fala contigo, meu irmão. A gente tem que estar atento à voz de Deus. Deus está sempre falando, Deus está em todo tempo falando. Mas eu quero te dizer, finalizando, que Deus não apenas vê. Deus vê,
Deus ouve, Deus fala e Deus envia a provisão. Eu creio que nessa manhã Deus já tem enviado a tua provisão. Agora, veja se não é verdade. Veja aqui no versículo 18. O anjo do Senhor Jesus diz: ergue-te, levanta, e levanta agora o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Veja o versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, o que ela viu? Um poço de água. Meu irmão, o poço estava ali e ela não estava enxergando. A solução estava do lado dela, ela não estava vendo. Deus já enviou a provisão para a tua vida, e Deus está abrindo teus olhos nessa manhã, e tu verás a glória do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus lhes abriu os olhos e eles puderam ver que o poço já estava ali. Não foi uma provisão, já estava ali, só não estava conseguindo enxergar. Ela não conseguia enxergar que a solução estava ao lado dela. Se Deus operou de tal maneira na vida da escrava e do seu filho, quanto mais Deus vai operar na tua vida, porque você já foi liberto em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus operou de tal maneira na vida daqueles que representavam escravos, o que não poderá Deus fazer na vida daqueles que foram libertos pela graça de Jesus e que foram feitos filhos de Deus pela fé de Abraão? Deus vê a tua aflição, Deus vê o teu sofrimento, Deus ouve a tua oração e Deus responde a tua oração. Deus fala contigo, meu irmão, Deus fala contigo, minha irmã, seja qual for a tua aflição, se é na tua vida pessoal, se é na tua vida familiar, se é na vida de um ente querido, de um filho, de um marido, de uma esposa, de um pai. Seja qual for a causa da tua aflição, seja uma enfermidade, como nós passamos pelo deserto, mas depois de 40 dias, o milagre aconteceu. Ontem eu estive na ICNV Jaconé. Quem conhece Jaconé aqui? É lugar de praia. Saquarema, caminho para Araruama. Tive a alegria de pregar ontem à noite no 5º aniversário da igreja, uma igreja muito linda, preciosa. Pastor Eduardo, no início do ano, nós estamos que mês? 9, né? No final do ano passado, início desse ano, Pastor Eduardo estava passando por um grande deserto. A sua filha Vanessa, grávida, estava passando por sérios problemas de pressão alta, eclâmpsia, né? Fala? Eclâmpsia. E ele, no grupo de pastores, pediu oração, e nós nos mobilizamos lá em São Gonçalo para orar pela Vanessa, e ele no grupo ia passando informações, atualizando informações, e ele disse ontem à noite, ele disse assim, teve um momento que o médico me chamou e disse assim: pai, nós vamos tentar salvar a sua filha, tentar salvar a sua filha, ou seja, a tua neta não tem jeito. Eu sei que você crê, Deus ouve as nossas orações. Oramos, e para aquela que não havia nenhuma esperança, que o médico disse que não tinha mais jeito, nasceu prematura, nasceu de 7 meses, filha, não me lembro bem, 6 meses, nasceu de 6 meses, e ontem eu pude dar um beijinho nela, segurar na mãozinha dela. A Ana Clara está com 8 meses, e ontem era o mês aniversário, não sei falar isso aí,
mesário é um negócio de eleição, é mês-neversário. Tá bom, irmão, mas você entendeu. E ele glorificou a Deus lá com a igreja. Senhor, obrigado porque mais um mês. E a Ana Clara, aquela que ninguém dava nada, Ana Clara está crescendo. Ele brincou assim, ele disse assim: está com 8 meses, Senhor, está com um corpinho de 5, mas está viva, está crescendo, tá. Olha que a Vanessa ela canta, o pastor Eduardo também canta, toca violão. E ele disse: se eu botar o microfone, porque eu canto muito para ela, ela vai querer cantar. 8 meses, pequenininha, no colo dele. E ele botou o microfone e ela ficou assim, ó. Não saía nada, mas ela queria louvar a Deus. Deus é digno de ser louvado. Para aquela que não tinha, não tinha possibilidade alguma, estava agora nos braços do seu avô, do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Isso é motivo de glorificarmos com palmas ao Senhor. Glória a Deus! Glórias a Jesus, meu irmão. Deus é contigo. O avivamento é para que nós possamos ir e cumprir a vontade de Deus. Agora olha aqui, Jerusalém é a tua casa. Samaria, Judeia, você vai espalhando no teu local de trabalho, aonde você estuda, mas tem que começar em Jerusalém. O avivamento começa na sua casa e na sua vida. E eu quero te convidar nessa manhã a fazer uma entrega. Senhor, eu entrego mais uma vez a minha vida ao Senhor, para que o Senhor opere na minha vida a tua perfeita vontade, e que eu seja cheio do teu Espírito Santo, avivado para a glória do Senhor. E se você estava cansado, Deus te renova nessa manhã. Se você estava sentindo abatido, o Senhor faz forte ao fraco e renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. O Senhor te renova, meu irmão. O Senhor traz um despertar para a tua vida nessa manhã, para a glória de Deus. Vamos estar de pé, igreja do Senhor. Vamos louvá-lo. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Olha, entrego meu viver. Diga: por amor a ti. Por amor a ti, meu. No seu lugar você vai fazer essa entrega. Sonhos rendo a ti.